Eu sou uma pessoa multigeracional, tá? Eu sou 3 gerações. Eu sou uma menina, mulher e anciã. Então, assim, eu tenho a ousadia da menina, estou me jogando, pá, vou, entro no Zoom, faço coisas, mas eu tenho a geração anciã que tem aquele medinho da tecnologia, então me jogo, mas fico nesse medinho aí, lidando com esse medinho. Então, para as pessoas que não me conhecem, eu sou Cris Ávila e eu sou idealizadora do movimento chamado Design Consciência, e eu desenvolvi uma metodologia através da minha jornada de vida, que perpassa pela analista de sistemas. Eu fui uma analista de sistemas, trabalhei 20 anos em banco, bastante lógica, então aquela mente bem condicionada em cima da racionalidade, mas ao mesmo tempo um coração pulsante. Eu sou uma pessoa amorosa, criativa e corajosa, e eu me transformei em um determinado momento onde eu não praticava o autocuidado e eu tive doenças físicas que me levaram a ter que ficar afastada pelo INSS por 2 anos, cuidando do meu físico. Eu estava com uma síndrome de dor crônica, a famosa LER, num estágio bem avançado, e eu passei 5 anos me curando dessa condição de limitação e de inválida, e me transformei nesse período numa designer de interiores. Então, eu saí da área lógica de banco e entrei numa área totalmente lúdica, trabalhando com harmonização de ambientes e pessoas. Então, eu comecei a realizar sonhos de decoração na casa das pessoas. E durante um tempo, esse tempo de designer de interiores, eu desenvolvi muitas habilidades sensíveis que já estavam no meu ser, que eu já tinha comigo, e que eu fui, vamos dizer assim, me especializando mais nessa potencialidade. Em um determinado momento, isso também chegou num nível de angústia no meu coração, e eu comecei uma outra trajetória, que foi a trajetória de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e humano. E nessa trajetória, eu descobri a terapeuta do ser, através de cursos, vivências, imersões. Eu tenho uma graduação como terapeuta integrativa psicoenergética. Não sei se as pessoas conhecem aqui, essa técnica se chama Mãos de Luz. É a técnica de um livro bem famoso de uma cientista americana chamada Bárbara Brennan. E essa técnica, ela trabalha a cura energética no corpo físico, mental, emocional. Então, eu descobri o meu propósito nessa trajetória, da analista, da designer de interiores, e como terapeuta, eu comecei a trabalhar com as mãos e também nessa trajetória de expansão de consciência em conexão com a essência. Então, não é um trabalho no cognitivo, é um trabalho com o sentir, né? Então, a gente sabe que a gente está nesse momento do sentir. E, para isso, a gente tem que ativar alguns recursos que a gente tem na vida, na nossa vida, né? No nosso interno, no nosso mundo interno, na nossa casa interior. E nesse momento de pandemia, que é o momento ideal para a gente estar trabalhando isso, mas a gente está trabalhando meio que um despertar coletivo. Então, está rolando muito apoio, né? Muita coisa legal para a gente estar acelerando esse processo de equilíbrio desse fluxo energético na nossa saúde física. Então, como todo mundo sabe, os pensamentos, os sentimentos e as palavras, elas propagam ondas eletromagnéticas, tanto para o ambiente como para o planeta, né? Então, a gente já teve aí algumas provas disso. Uma foi o 11 de setembro, que foi retirada uma fotografia do planeta lá de cima, não sei se todo mundo sabe, e que eles perceberam uma vibração energética que envolvia o planeta Terra, e essa vibração era o sentimento de compaixão que as pessoas estavam tendo. Então, assim, um sentimento da humanidade refletiu numa fotografia essa carga energética. E aí a gente sabe
sabe que essas frequências vibracionais, elas interferem também na nossa biologia, no nosso corpo humano. E a gente pode observar esses corpos, né? A gente tem um corpo físico, que é material, e temos 3 corpos invisíveis, subjetivos, que é o mental, o emocional e o espiritual. A gente é acostumado a fazer check-up médico no corpo físico, mas essa parte subjetiva, ela fica meio que oculta nos tratamentos, mas está totalmente integrada na doença, ou seja, tudo que acontecer nesses corpos invisíveis, eles podem chegar no nosso corpo físico. Então, a doença começa a partir do invisível. Quando chega no físico, é porque a gente já está num estágio de não cuidado, de não perceber, de não observar o que está acontecendo com a gente. E esse cuidado, vamos dizer, integral, que a gente cuida do sopro, o sopro da vida, que a gente cuida do nosso desejo, da nossa imaginação e dessa conexão com essa estrela central, que é o nosso brilho pessoal, com as relações, com os dons e talento, a gente entra numa proposta de fluxo de consciência. E aí, o que é que vocês estão... Tá tudo bem, gente? Dá um ok aí, fala. Como é que tá? Tá beleza? Então, Tudo como é que a ótimo, gente... Cris. Eu estava aqui pensando como a Tudo gente lindo aqui. não tem consciência. Assim, lógico que a maior parte de nós já escutou alguma coisa a respeito aqui ou ali, mas o quanto que no dia a dia é difícil a gente manter a atenção para a importância que isso tem na nossa vida, né? Nossa, o exercício é muito forte. E é um exercício, assim, que para você entrar como hábito na sua vida, você tem que estar num estado de atenção plena. Uhum. E a gente é muito desatento, né? Porque a gente está acostumado com o automático, o nosso cérebro é aquela coisa da lógica, então a gente aprende daquele jeito e aí a gente vai esquecendo. E o corpo sente, né? Então, o corpo fala, o corpo sente, ele avisa, né? A gente tem aquele apertinho no coração. O apertinho no coração já é uma coisa que você precisa dar atenção, precisa parar para olhar, mas a gente não tem tempo. É difícil mesmo, mas é necessário. É o desafio dessa era de Aquários. O desafio é a gente fazer essa conexão, é atravessar essa ponte, de sair dessa separação que a gente acha que tem entre os corpos e integrar tudo. E trabalhar de mãos dadas, né? Nesse fluxo de expansão e retração. É positivo e negativo, né? É lei hermética. Então, a gente vai viver isso no dia a dia e a gente sabe que todo problema físico tem uma causa psíquica. Mas a nossa medicina, no Ocidente, ela foi acostumada a trabalhar só o problema físico. Então, eu sou uma testemunha da autocura, né? Eu já passei por 2 processos de autocura, e isso que a Bárbara comentou aí, como é difícil a gente fazer essa, essa trajetória. É uma trajetória de Sherlock Holmes. A gente precisa estar atento o tempo inteiro, porque no vacilo já passa. Então, como praticar o autocuidado, né? Então, a gente começa no físico, né? E sabendo que sempre tem uma causa psíquica. Pode ser no mental, pode ser no emocional e pode ser no espiritual também. Porque nós temos essa essência divina, ela está dentro da gente. A gente é ela, na verdade, né? A nossa matéria é essa essência divina. E quando a gente se afasta dela, a gente sente no nosso corpo espiritual, né? Existe uma coisa assim que é aquela coisa que as pessoas ficam infelizes e não sabem por quê, sabe como é? Então, todo mundo tem tudo, tá tudo bem na vida, o cara tem sucesso, tem emprego, tem família, todo mundo com saúde, mas rola um desconforto. Não sabe explicar o que é. Esse não sabe explicar o que é um distanciamento desse seu eu integrado com a espiritualidade também, com a sua essência. Então, entender como é que pratica o autocuidado, a gente precisa entender que a gente é um todo integrado, físico, mental, emocional e espiritual.
a gente tem a chama, né, a chama divina dentro da gente. Então, entender isso, levar isso em consideração, tá lembrando disso o tempo inteiro, tá caminhando no físico, mas você sabe que sua mente está funcionando, você sabe que você está sentindo alguma coisa, você sabe que você pode ter um insight. Esse insight é espiritualidade. Esse passarinho que pousa exatamente no seu retrovisor na hora que você para no trânsito é espiritualidade, né? É atenta aos sinais dessa interação da sua essência com a vibração do planeta, com o que está acontecendo fora, no microcosmo, macrocosmo, né? Então, e também observar comportamentos, pensamentos, sentimentos que envolvem essa multidimensionalidade. A gente não tem o hábito de observar o que a gente pensa. E a gente pensa muito dentro do padrão da educação e da família, que a gente recebe essa carga do sistema de crenças, da configuração da nossa ancestralidade, de onde a gente veio, do nosso berço. A partir do momento que a gente começa a trabalhar o autocuidado, a gente precisa observar o que é nosso, o que é que foi adquirido, qual é o pensamento que eu estou repetindo da minha mãe, do meu pai, qual é o pensamento que é meu mesmo, qual é o pensamento que alguém está induzindo para mim, interpretando por mim, né, e causando um sentimento de separação da minha essência. Então, observar isso e também escolher cuidar da qualidade disso, né? Que essa é que é a parte difícil, viu, Bárbara? Porque muitas vezes a gente já sabe exatamente o que é, mas não escolhe porque existe um padrão do ser humano que é ser aceito e pertencer ao grupo social. Então, ninguém quer ser rejeitado e ninguém quer ser excluído, né? Abandonado, né? Então, a gente tem na nossa configuração celular se sustentar dentro desse núcleo que a gente veio inserido ou que a gente se inseriu, né? No caso de trabalho e grupos sociais de amigos, a gente se insere ali. Muitas vezes a qualidade desse grupo não é legal para a gente, mas a gente permanece porque não pode perder, né? Fomos condicionados a sustentar o que está ali ao nosso alcance. E escolher e cuidar dessa qualidade é um ato de autocuidado que precisa entrar nas nossas células, nas nossas membranas, no nosso corpo, como um hábito, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso? O primeiro ponto é estado de presença. Como é que a gente fica no estado de presença? A gente saber que no aqui e agora existem coisas que estão interferindo na gente. Por exemplo, essa imagem que está aqui, eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma interpretação diferente dela, né? A gente está percebendo as águas do coração aberto da menina, a gente está percebendo a mente cheia de sonhos de transformação e, ao mesmo tempo, tem uma cachoeira caindo. Então, todos os nossos sentidos físicos, visão, olfato, paladar, audição, tato e sentidos extras, tipo o nosso terceiro olho, a nossa intuição, ela está interagindo com tudo que está à nossa volta. E tudo isso que está à nossa volta está interferindo na nossa vida, né? E como é que a gente consegue ter uma vida autêntica? Se você parar para imaginar que você precisa atender expectativas, corresponder ao outro, corresponder aos condicionamentos dos ambientes que você se insere. Então, como sustentar uma vida autêntica? Aí é autoobservação o tempo inteiro, porque se você não estiver atento ao que lhe causa desconforto, a gente nunca vai saber, porque o corpo da gente vai lidando com aquilo, ele está sinalizando, né? Os corpos sinalizam, a gente que não presta atenção. Mas qual é a primeira dica de autocuidado? Autoobservação.
Então, sentiu, entrei numa festa, senti que fui flechada, né? A gente tem isso, né? Não sentiu, não gostei do ambiente, senti uma coisa que eu não sei explicar. Senti uma coisa que eu não sei explicar, já traz para você. O que é que está acontecendo? Tenta respirar em cima disso, tenta ver quem foi que desencadeou isso. Está lembrando de quem? Qual foi a passagem que fez ligação com a sua vida? Você deve ter vivido alguma situação que esse tipo de ambiente desencadeou um desconforto seu. Então, é autoobservação. E aí tem 4 dicas para autoobservação, né? Que é reconhecer as suas realizações e questionamentos, realizações e dificuldades, né? Analisar esses desafios e esses resultados, reconhecer as suas escolhas e os acertos e os erros, o que é que causa esse conflito interno e tentar entrar numa sintonia com a intuição e com o coração. Ninguém vai explicar para você o que lhe dá desconforto. De fora para dentro, ninguém explica. Você pode ir para um médico, eu posso dar um exemplo meu, por exemplo, eu sentia dor crônica e eu não sabia dizer onde era a dor. Então, eu sentia dor no corpo todo, mas eu não conhecia o meu corpo, de tanta dor que eu sentia. E em um determinado momento, para eu identificar isso, eu tive que silenciar tudo. Então, para eu sentir a dor, eu não podia usar nenhum sentido meu. Eu fechava os olhos e eu tentava sair fora. Era como se eu me descolasse do meu corpo para eu tentar entrar em sintonia com o meu coração, com a minha intuição, para ele me guiar onde era que estava doendo mais. Então, esse é um exercício que exige um certo carinho por si mesmo, uma força de vontade, para a gente estar nessa autoobservação. Até aí, tudo bem, gente? Belezinha? Então, eu mereço o melhor e eu aceito o melhor agora. Essa autora, a Louise Hay, ela tem um trabalho todo voltado para essa coisa que o corpo fala, é o corpo que sinaliza. Então, tudo que a gente sente no corpo tem a ver com a nossa psique, com a nossa experiência, né? E para uma pessoa de fora identificar isso é meio complexo. Então, a gente tem que ajudar a medicina, a gente tem que ajudar a gente mesmo, como? Fazendo autorreflexão. Por que fazer autorreflexão? Porque existe uma linha que é muito tênue entre a razão e a emoção, entre o cognitivo automático e a coerência do coração. A coerência do coração ela foi abandonada quando a gente tinha 3 anos, que a gente já teve que parar com essa frescura de coração. 3 anos já está indo para a escola, já começa a ter uma coisa de defesa, de começar a se posicionar dentro da sua classe e tudo. Então, é muito precoce essa desconexão que a gente faz com os nossos sentidos intuitivos, né? O coração é totalmente intuitivo. E a pandemia, o vírus, ele veio para quebrar esse paradigma. Na verdade, a gente já está há alguns anos, né? Eu acredito que desde, se não me falha a memória, desde 1989 ou 1997, tá? Não estou muito lembrada, que a gente está num processo de transformação da humanidade, de reconexão através do coração. Então, o coronavírus ele veio simplesmente para acelerar isso, né? Como se a gente tivesse, ao mesmo tempo que o planeta Terra está sofrendo o deslocamento do seu eixo, a gente recebeu uma carga de luz, uma carga de raios, né? Raios multicoloridos para despertar a nossa consciência para esse novo paradigma. Então, a gente precisa transformar essas crenças no nível prático existencial, mas é no sentido de evolução humana, não é no sentido de ter sucesso financeiro, econômico, social. É para a gente evoluir enquanto raça humana, enquanto espécie humana,
para a gente sair da condição do mental doente, do emocional doente, e trazer essa integração a partir dessa coerência cardíaca. Então, a gente vive hoje um momento da humanidade onde a gente está com a visão fechada em cima de tanto acesso à informação e conhecimento. Só que para a gente integrar todo esse conhecimento e toda essa informação, a gente não vai poder usar o cérebro. A gente vai precisar trazer para o sentimento, a gente vai precisar trazer para o coração. Nosso cérebro não vai conseguir fazer esse upgrade, não vai conseguir fazer essa transformação. Por quê? Imagine para o cérebro receber, para a gente, né, totalmente racional, enquanto seres racionais. Imagine ele receber a informação de que a ação é inação, que a atitude é reduzir o ritmo, que recolher e ficar em casa é o ideal, que a certeza é a incerteza, que o recolhimento é a segurança para todos, que a gente não sabe as respostas. O que pode acontecer é uma incógnita. Como é que a gente vai sobreviver nessa crise econômica, social, educação, saúde, tudo? Então, assim, o nosso cérebro, ele entra em pane, porque a gente não consegue integrar isso, nem integrar não, entregar isso, né? A gente não consegue entregar isso, a gente quer dar respostas. Então, a gente está num desafio, um momento de desafio muito grande. E aí, vem o conceito que é da minha metodologia, que é cuidar bem da sua casa interior. E como é que a gente cuida bem da casa interior? Ativando uma coisa que a gente chama de percepção sensorial sutil. Você vai ter que ativar sentidos muito subjetivos para você perceber coisas que você tem que sair do cognitivo automático. E eu trago um conceito seguinte, que a gente tem a vida real. E essa é a nossa vida material. Só que a gente tem, nessa vida material, a gente tem uma base, que são os relacionamentos, a gente tem pilares, que são o profissional e o financeiro, e a gente tem os telhados dessa casa, que trazem o pilar emocional e de corpo e mente. Essa metodologia aqui, algumas pessoas já conhecem, é de alta performance. Só que eu trago a geometria sagrada dentro dela. Porque dentro dessa casa interior, a gente tem uma porta central, e essa porta central é onde está a sua essência, que é o seu eu sou. E para você atingir essa essência dentro do contexto material, você precisa usar a ascendência dos triângulos, que é a geometria sagrada. Essa ascendência dos triângulos, ela trabalha a parte de sobrevivência do existir, e a descendência, que é receber do elevado a luz divina para a gente atuar dentro dessa configuração material. Aqui a gente funciona no 3D, mas a gente tem uma essência funcionando nesse 3D. E dentro desse contexto da essência, a gente tem a vida energética. E a vida energética da gente, no nosso corpo humano, a gente tem N portas de... não são portas, são rodas de energia, né, que na medicina oriental eles chamam de meridianos, e através desses meridianos que estão no nosso corpo, imagine como se eles fossem radares, certo? Eles giram em vibração e eles captam o que está fora e o que está acontecendo dentro de você. Então, a gente faz essa interação no corpo através desses meridianos, que eu vou falar dos 7 principais. Chegamos a ter, acho que 496 pontos de meridianos, mas os 7 principais são esses aqui, né? O vermelho, laranja, amarelo, verde, azul céu, lilás e a luz cristalina. Eles estão associados aos chakras. Todo mundo aqui já ouviu falar dos chakras, dessas rodas de energia.
Então, essas rodas de energia, elas estão no nosso corpo. O chakra raiz, ele representa o eu sou. O chakra umbilical, que é o ventre, ele representa o eu sinto. O chakra do plexo solar, que é do poder pessoal, é o eu faço. O chakra do cardíaco, que é o coração, eu amo. O chakra laríngeo, o eu falo. O chakra frontal, que é o terceiro olho, eu vejo. E o chakra coronário, que é o eu entendo. Então, nossa subjetividade humana, ela está representada através desses 7 chakras, e essa interação da vida energética e da vida material envolve você. Então, a gente temos uma cadeia de relacionamentos, uma cadeia não, uma teia de relacionamentos. Cada relacionamento que você tem, você está interagindo com esse fluxo energético que está no seu corpo. Aí você acorda de manhã e tem uma briga com o filho, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o marido, ou com a esposa. Nesse fluxo da sua energia dentro do seu corpo, você já interfere na sua qualidade de essência para desempenhar todo o resto. Mas aí você tem esse conflito de manhã, vai para o profissional, para o financeiro, também tem os seus conflitos, e seu fluxo energético está interagindo com você o tempo inteiro em todos os pilares da sua vida. Beleza? Como é que a gente faz o alinhamento energético? Então, a saúde da gente requer um trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que é bem essa pegada que a gente está aqui, né? Os criativos aí do curso do Murilo, e mais um monte de gente que está trabalhando isso. Então, para a gente trazer isso para a condição de alinhar energeticamente, a gente precisa respeitar esse conceito de que a gente tem esses 4 corpos e que eles são integrados e eles estão interagindo entre si o tempo inteiro. E muitas vezes a gente está, não, eu estou estudando aqui, eu vou para o trabalho, eu faço isso, faço aquilo, e você não percebe o quanto sua mente está acelerada. O quanto você não presta atenção no que você está pensando. Quantas vezes você observou o que você está pensando no dia. E essa interação entre esses corpos subjetivos, ela se dá através de uma coisa que chama campo de energia universal. A gente sabe que temos as ondas eletromagnéticas vibrando aí no ar, no planeta, né? Então, a gente tem o nosso corpo físico, a gente tem esse conceito energético que não é palpável, não tem exame para isso clínico, digamos assim, então a medicina ocidental não trabalha com esse conceito, está começando agora, mas a gente tem como medir, porque com um pêndulo você consegue medir o seu fluxo energético no corpo, e a gente interage com esse campo de energia universal. E o que é esse campo de energia universal? É um banco de informações coletiva. Quem aqui já ouviu falar do conceito registros acásticos? Então, a gente interage com esse banco, essa memória coletiva, e essa memória influencia no meio. Então, por exemplo, como a gente teve um problema aí tem pouco tempo com a questão do racismo. Essa questão do racismo é uma coisa que está nessa história, né? Nesse banco de história do planeta. E isso influencia no nosso fluxo energético interno do nosso corpo. Por quê? Porque a gente recebe essa carga do campo energético universal. Como também quando a gente tem casos de solidariedade. Quando aconteceu o tsunami, que muitas pessoas se solidarizaram e tudo. Então, a gente tem a carga, o campo energético que tem a dor, e também temos o campo energético das coisas positivas que acontecem. E esse campo de energia universal, ele interage com o nosso campo de energia humano, que cada um de nós também tem o nosso banco de informações, que é o nosso registro interno, que é a memória da nossa essência. Então, muitas vezes você passa por uma humilhação
e aquilo lhe dói mais do que em outra pessoa. Por quê? Porque dentro da sua memória, dentro do seu banco de dados, você tem registros disso e isso te afeta mais do que a outra pessoa. Essa interação funciona por ressonância, e é isso que a gente chama de ser multidimensional. Nós estamos sujeitos ao meio, nós estamos sujeitos a essa interação com o campo de energia universal e o campo de energia humana. E cada um de nós tem uma história e honra a sua história. E cada um de nós teve um aprendizado celular registrado no corpo físico a partir dessa existência. Só que a gente se desconectou dessa informação e aí a gente sente uma dor no estômago e toma remédio. E o remédio não vai curar, porque existe algo por trás. O remédio, ele traz outros efeitos colaterais. É óbvio que a gente tem que tomar remédio na hora, porque a gente não aguenta a dor, né? Ainda não temos essa elevação. Precisamos do tratamento médico tradicional, mas a partir desse entendimento, só para vocês terem uma ideia, durante a minha trajetória de síndrome de dor crônica, eu tomei várias caixas de remédio que em um determinado momento matou tantas pessoas que o remédio saiu de linha. Não sei se vocês já ouviram falar num remédio chamado Vioxx. Muitas pessoas morreram por uso desse remédio porque ele atacava o coração. E eu simplesmente tomei inúmeras caixas durante anos e anos e anos. Né? Mas assim, porque essa desconexão com o corpo me fez ter que passar por esse aprendizado para eu resgatar o controle do meu corpo, o cuidado do meu corpo. Hoje eu não tomo remédio nenhum e nem sinto dor nenhuma. Mas foi uma trajetória isso, até eu conhecer o que era. Então, hoje eu sei, por exemplo, que um cliente difícil, que me ativa gatilhos de registros que eu tenho em mim, de coisas que eu não quero passar mais. Quando eu sinto que esse cliente ativa isso, eu chego em casa com meu peso no ombro, porque meu problema era todo cervical. Então, eu chego em casa com meu peso no ombro. Só que eu não faço mais uso do remédio. Por quê? Porque eu vou para a autorreflexão, eu vou para a autoobservação, eu vou para ver o que foi que aconteceu comigo ao longo do dia, para eu pontuar. E levando sempre em consideração que a gente tem 4 dimensões do ser humano, né? A essência do ser, que é essa que a gente trabalhou nessa meditação, né? Que é o seu ser divino, que é a sua luz, a sua estrela central. Temos o nível da intencionalidade, que é do propósito maior, né? O propósito maior da existência. Temos o nível da aura, que é como a gente funciona no mundo, a nossa personalidade, e temos o nosso corpo físico, que é a manifestação material. E a gente trabalha nesses dois aqui, ó. A gente não tem o hábito de trabalhar qual é a intencionalidade do nosso propósito maior. A gente procura o propósito dentro desse nível da personalidade. É dentro do trabalho, é dentro da família, é dentro de uma realização assim. Então, assim, a gente, enquanto ser humano, ainda estamos transitando entre esses dois níveis aqui, muito terrenos. A intenção é que no nosso próximo nível, a gente seja mais elevado. Então, o que é que acontece com o fluxo energético? Aqui desse lado, a gente tem uma pessoa com fluxo energético saudável, tá vendo? É todo multicolorido, a pessoa está envolta num ovo, assim, energético que protege ela. Essas ondas aqui são as ondas que a gente interage, né, do tal. E aqui é uma pessoa que está carregando um peso, que ela está com o fluxo da energia dela tá mais parado, entende? Isso não é visível em nenhum exame, né? Existem pessoas que têm a habilidade, o dom, né, de enxergar esses campos energéticos. Não sei se vocês conhecem algum médium
experiências assim. Gente, fala alguma coisa aí, por favor. Você Conta tá aí em... para mim. Conta aí para mim. Alguém já viu o campo energético ou conhece alguém que... O meu próprio, numa meditação em frente para o espelho. Você... Nossa, que privilégio, hein? É bem interessante. Então, em momentos de conexão com essa essência, né, com a nossa essência divina, a gente consegue ampliar a visão e enxergar mais, que a nossa visão é muito limitada. Eu comentei com vocês que eu sou testemunha de autocura, né? Meu último processo de autocura foi o seguinte: eu fiz uma imersão de PNL, até com o Fred, não sei quem conhece o Fred aqui da academia de BH, né? Então eu fiz essa imersão pelo INEX imersão em PNL, e nessa imersão todo o trabalho que eu faço de conhecimento eu uso para mim. Eu não quero aplicar, eu não quero aprender para ensinar, eu quero aprender para vencer os meus limites, para ultrapassar as minhas barreiras. É a minha jornada iniciática. Eu quero conhecer a minha essência, eu quero experimentar o meu voo. Então, nessa imersão, o que eu fiz? Eu informei para o meu cérebro que eu não era mais míope. Eu era míope desde os meus 11 anos, dependente de óculos, e desde julho de 2019 eu não uso mais nada, nem para longe, nem para perto. E aí, em dezembro de 2019, eu fui no oftalmologista e ele ficou espantadíssimo. Ele disse: você fez o quê? O que aconteceu com você? Assim, eu decidi que eu não sou mais míope. Aí ele disse: eu vou repetir o exame. Minha miopia reduziu 75%, e tem um pouco ainda da vista cansada, né? Da coisa da idade, eu não sei o nome, gente. Não sei se é astigmatismo ou hipermetropia, não me lembro. E pronto, estou sem óculos, não uso mais óculos. Então, assim, a autocura, ela é uma escolha, e ela é uma escolha do ser, ela é uma escolha daquela pessoa que é o peregrino de si mesmo, que está em busca da sua melhor versão e que quer conhecer o seu corpo e que sabe que pode vencer a densidade da matéria. Então, aqui a colocação aqui são os chakras, né? E tem a relação, por exemplo, o chakra raiz, quando ele está doente, a gente tem medo. Quando ele está saudável, é ação. O chakra do ventre, o sexual, quando ele está doente, isolamento. Quando ele está saudável, é integração. Vai. O terceiro, que é o plexo solar, que é onde a gente trabalhou hoje, né? A gente trabalhou quatro dedos acima do umbigo. A gente trabalhou aqui entre o sexual e o plexo solar. Quando está doente, baixa a autoestima. Quando está saudável... Ai, peraí. Quando está saudável, sem julgamentos. O quarto chakra, quando está saudável, amor. Quando está doente, ódio. O quinto chakra, quando está saudável, positivismo. Quando está doente, negativismo. O sexto chakra, quando está saudável, criatividade. O sexto chakra, gente, é o terceiro olho, né? Que é o chakra da intuição. Então, a criatividade, que é onde a gente está trabalhando aí nessa jornada da reaprendizagem criativa, ela está associada a essa visão, essa ativar o terceiro olho. E se ele estiver doente, é a depressão. E se a gente parar para fazer uma análise da humanidade, hoje a gente vive uma humanidade depressiva e ansiosa. Então, a gente pode se colocar aqui como buscadores de um próximo nível
E a gente está numa condição muito privilegiada. Existem estatísticas desse mundo que está medindo essa evolução energética, essa evolução da raça humana, que somente 10% das pessoas estão nessa busca. Então, são 90% de desatentos que a gente está trabalhando no dia a dia, né? Então, tomar posse desse poder da estrela central, desse brilho pessoal, trazer a integração da sua expressão, da sua experimentação para transcender esse modo automático de existir. E o sétimo chakra, que é o coronário, né, que trabalha a aceitação no saudável, e o doente é a raiva. Então, a gente está com essa condição aí de aceitação, né? Porque é muita sutileza para a gente entender, né? Que o nome do vírus é coronavírus. Né? Então, assim, a gente tem um trabalho de aceitação pela frente aí. Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Conta aí para mim. Camila. Bom, aí eu falei dos sete chakras, né? Então, eles são rodas de energia, que eles fazem esse fluxo circular através do corpo físico e está associado aos nossos órgãos, tá? Então, no primeiro chakra, a gente já viu que é o vermelho, ele tem a ver com a nossa base, ele fica ali na altura do cóccix, né? E ele está associado à glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela rege os seguintes órgãos: a coluna vertebral. Então, é um chakra que, vamos dizer, esse primeiro chakra, ele pega essa coluna vertebral inteira. Os órgãos genitais, as pernas, os rins, ele tem a ver com a sobrevivência, e o bloqueio dele é o medo. Quando a gente está com medo, a gente está com essa roda de energia, ou parada, ou rodando ao contrário, e isso interfere no nosso dia a dia, né? na nossa saúde. As rodas de energia, gente, elas variam com tudo que está acontecendo. Então, a gente não tem uma vida linear, a gente não tem uma vida tranquila. A gente sai daqui, daqui a pouco o cara dá uma fechada no trânsito, a gente já desanda internamente, mas a gente continua, segue a caminhada do dia. Mas aquilo ali já interfere no nosso funcionamento. Aí vem o segundo chakra, que é o laranja, né? Ele está na região do baixo ventre. Ele rege são as glândulas, as gônadas, né? Que é testículos e ovário. É responsável pelo sistema reprodutor e intestino. Ele é o chakra sexual, e o bloqueio dele é a culpa. O terceiro chakra, amarelo, plexo solar. A glândula é o pâncreas. Os órgãos, né? Estômago, fígado, vesícula, sistema nervoso. Ele tem a ver com o nosso ego. E o bloqueio dele é a vergonha. Quando a gente fala o bloqueio, essas são as vibrações baixas que fazem com que as rodas fiquem desalinhadas. O quarto chakra é verde ou rosa. A glândula é o timo, né? Tem a ver com coração, sangue, nervo vago, sistema circulatório. E ele tem a ver com amor, e o bloqueio é a tristeza. O quinto chakra, a cor azul, garganta, tireoide, tem a ver com a expressão, né? A expressão da gente. Tireoide é a glândula, e os órgãos brônquios, pulmão, as cordas vocais e o canal alimentar. Rege os princípios de valores e verdade, e o bloqueio é a mentira. O sexto chakra é o azul índigo, a cabeça, o terceiro olho, a glândula é a pituitária, ele trabalha o cérebro, olho esquerdo, ouvido, nariz e o sistema nervoso. Rege a intuição, e o bloqueio é a ilusão. O sétimo chakra, lilás, coroa da cabeça, a glândula é a pineal, atua no cérebro superior, olho direito,
rege a espiritualidade e o bloqueio dele é apego material ao terreno. Então, imagine que nós, seres humanos, todos nós temos medo, culpa, vergonha, tristeza, mentira, ilusão e apego. A gente passa por isso todo dia, toda hora, em todas as situações, em todos os círculos, profissional, pessoal, familiar, e lidar com isso no campo energético é um trabalho de investigador, né, de desperto. Eu trouxe aqui alguns recortes de como isso funciona no nível subjetivo. Aqui a gente tem as glândulas, tá? Então, no nosso corpo, essas glândulas, elas estão posicionadas, atuando dentro do fluxo energético. Então, imagine o seguinte, aqui são os chakras, tá, gente? Nessa figura central, a gente tem os 7 maiores chakras. O chakra, ele tem frente e fundo, frente e fundo. Essa linha energética que passa aqui, ela conecta a terra e o céu. Então, ela conecta com as energias e vibrações da terra e também de cima para baixo, as energias divinas, né? A interação com o externo. E essas rodas circulam, muitas vezes tem a função para o dorsal e para o frontal, que eu não vou entrar nisso aqui agora. E esses chakras, eles estão posicionados nessa posição das glândulas. Tá certo? Então, na nossa medicina ocidental, a gente trabalha somente com os órgãos. Mas as glândulas recebem informação do fluxo energético. Então, quando você passa por um problema, vamos dizer assim, de um conflito com seu chefe, digamos, e você fica com o seu quinto chakra da expressão afetado, você não consegue se expressar naquela condição ali. Você está, de alguma forma, atingindo essa glândula tireoide, que pode interferir. Então, dependendo do seu cuidado com isso, pode mais para frente chegar numa doença ou não. Então, a gente não é acostumado ainda a trabalhar esses campos energéticos. Mas como é que a gente vive, né? Bem, a maioria não tem doenças nem nada. A gente tem, no nosso dia a dia, momentos de descarga desses bloqueios. Tipo, quem vai para a praia, quem tem uma atividade física. Então, a gente libera, meio que libera o bloqueio que a gente passa durante o dia. Então, tá tudo bem. E lembra que do comentário, né, do ovo energético? Então, aqui é uma pessoa que está dentro de um contexto de alinhamento com a energia da terra, com a energia do céu, e tem todas as dimensões, a dimensão física, a dimensão etérica, as várias camadas do ser no nível energético, e tudo isso é além do nosso corpo físico. Tudo bem? Tá difícil? Com você explicando, a gente entende tudo, Cris, porque com essa doçura toda, com essa facilidade, a gente consegue acompanhar, por mais difícil que seja, eu estou aqui. É meio complexo, porque eu sou muito corajosa de estar falando disso, mas assim, depois que eu percebi, que eu aprendi tudo isso, eu consigo hoje perceber, por exemplo, se uma pessoa sente uma dor, tudo bem, né? Se a dor estiver forte, se é uma coisa de ir para o médico e tudo, mas tem um por trás aí que pode ser observado, que pode ser analisado, que pode ser refletido, né? Esse aprendizado, ele é um aprendizado do autoconhecimento, né? O autoconhecimento não está só no psicológico, a gente também tem algumas informações nesse campo que é bom que a gente ative,
porque ativar a consciência para isso equilibra o fluxo energético também. Você saber, por exemplo, não sei quem foi que fez aqui a meditação, que conseguiu sentir calor na mão ou pulsar. Então, todos nós somos curadores de nós mesmos, porque a partir do momento que você intencionou essa mão num lugar certo, que é onde tem uma porta ali, né, para você estar interagindo, você está mandando a sua energia de cura para você mesmo. Isso é muito importante. Eu acho que o maior aprendizado que a pessoa devia ter na vida era se cuidar, mas a gente não foi educado para isso, né? Então é isso. Eu criei essa metodologia que chama Design C, que ela ativa a consciência, levando em consideração esse material psicológico, esse fluxo de energia através dos chakras, esse fluxo de crescimento humano, que é a saúde, né, para a gente sustentar a saúde, e ativar essa percepção de que integrar o eu pessoal, a gente integra através dos 3 chakras de baixo, o primeiro, o segundo e o terceiro. Esses 3 primeiros chakras, eles atuam na matéria, no material. Então, eles são os chakras de sobrevivência. É como a humanidade está funcionando há mais de 26 mil anos, desde o homem primitivo lá, né? Então, desde o homem das cavernas, a gente está funcionando nos 3 chakras de sobrevivência. Então, para fazer um upgrade de raça, uma evolução humana na raça, a gente precisa da conexão com esse eu interpessoal, que é através da abertura do coração, é através desse canal, né, de conexão consigo, com a sua essência, com o seu propósito maior. Entenda, e a gente entende que precisamos sobreviver na matéria, então precisamos de trabalho, precisamos de dinheiro, precisamos da vitalidade física para estar atuando, para estar dirigindo, para estar carregando as compras, para carregar o filho, tudo bem, mas essa conexão com a sua essência, com o que está dentro do seu coração, com o que lhe dá colo, com o que lhe dá conforto, ela é uma escolha individual e que por muito atendendo a expectativa do modo padrão de vida. E a intenção dessa nova raça humana é trazer o eu unitivo, que ele vai trabalhar o quê? Através da conexão do interpessoal, você vai conseguir trabalhar os chakras elevados, que é o 5º, o 6º e o 7º, que vão estar trazendo essa ligação cósmica, essa ligação divina com a essência maior. E as dicas de autocuidado, né? Para começar, a gente tem que conhecer os nossos recursos internos, né? A gente precisa dessa jornada de autoconhecimento e dessa jornada de autoamor, que trabalha a aceitação, né? Você fez o que pôde, com a maturidade que pôde, para estar aqui agora nessa busca. Então, honrar isso é o primeiro ponto. Não pode estar se arrependendo, não pode estar querendo mudar o passado. O passado foi. A partir dali, olha, honra, enxerga, aceita e trabalha para o próximo nível. Então, dentro do próximo nível, trabalhar com essa autoobservação, corpo físico, mental, emocional e espiritual, né? Sabendo que o corpo da gente, ele é inteligente e sábio, ele respeita os sinais, ele é o mensageiro. A autorreflexão, ele experimenta a presença com o hábito do equilíbrio para ter a motivação de viver e alcançar essas metas. Se a gente não refletir sobre o que está incomodando, o que está sentindo, aonde é, quem sentiu na cabeça, né? A gente tem 3 chakras aqui na cabeça, né? Tem a garganta, tem o terceiro olho e tem a coroa.
Então, vai lá. Aqui eu falo. Então, engoliu algum sapo durante o dia, ficou com alguma frase, aquela coisa velada aqui que não falou. Tenta puxar isso para a consciência, traz para a luz da consciência. Isso vai ajudar a você começar a ser o hacker de você mesmo, das suas sensações. Uma outra dica de integração é o enraizamento. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, que chama o ground. Então, a gente imagine que esse corpo físico que a gente está habitando hoje, ele é um fio terra. Então, a gente pode estar descarregando coisas na terra. Então, essa conexão com a terra, com consciência nesse corpo físico, entregando isso para a terra, ela aceita, né? Ela está interagindo com a gente, ela espera isso da gente, que a gente faça a conexão céu e terra. Nós somos o veículo, nosso corpo é o veículo. Então, criar essa intimidade com a terra para poder você estar deixando ir e vivendo com essa sustentação. A respiração consciente, que a gente está praticando, né? Trazer a presença, porque nem sempre a respiração traz a presença também, né? Então, esse estímulo, onde é que você pode estar se perdendo no pensamento? Tenta trazer para a região do seu corpo. Se você está muito no mental, então faz uma ativação aqui. Tem exercícios que podem estar relaxando do EFT, né, do parasimpático, para você liberar na sua face, solta a mandíbula, faz umas caretas, tenta fazer movimentos com a mão fluidos, assim, para você liberar talvez uma tensão que esteja impedindo essa presença. O espaço de silêncio, a escuta ativa, a meditação, a oração, a percepção sensorial sutil, o que é? É você começar a ouvir sua intuição, sua voz interior, seus insights, a sua vibração. Em alguns momentos, atualmente, eu paro e eu estou sentindo a minha mão esquentando sozinha, e na hora que ela está esquentando sozinha, eu já paro e honro isso. Eu tenho essa conexão agora. O que é que eu faço com essa energia? Eu não vou desperdiçar ela. Então, eu trago para mim, se eu estiver precisando, então eu coloco aqui no meu coração e me entrego essa cura energética que chegou na minha mão, ou eu ofereço para o grupo, eu ofereço para o hospital, a intencionalidade, ela cura também, né? Ela é cura, ela é instrumento de cura. Uma outra dica é trazer atenção e intenção para si mesmo e para o outro. O equilíbrio entre o dar e o receber, a gente, pelo fato de querer ser aceito e pertencer, a gente desequilibra essa balança e aí fica sempre na falta. E essa falta gera dor, gera medo, né? Então, tentar ver onde é que eu dou mais do que recebo. Espera aí, traz para a consciência, traz para o coração. Por que eu estou fazendo isso? Faz sentido? Esse tipo de análise, né? Se preocupar também com a alimentação, com a água, percebendo todo o movimento do corpo, quando é que seu sistema digestivo não está funcionando, quando é que o seu aperto no coração está impedindo a respiração mais profunda. Então, se a gente não começar a prestar atenção nisso, a gente não faz uso do autocuidado, mesmo que vá para a academia, mesmo que faça meditação, mesmo que faça yoga. Porque o ponto fundamental do autocuidado é esse instrumento aqui, de autoobservação, autorreflexão e enraizamento. É de dentro para fora. E a contemplação da beleza, diga. Posso falar uma coisinha? Eu estava aqui te ouvindo, eu estava lendo aqui o seu slide, estava pensando como é mesmo tão importante essa ideia do auto-amor, né? Porque o autocuidado e o autoconhecimento, eles são uma decisão amorosa, né?
E se a gente entra nessas 11 dicas aqui, nessas caminhadas que você está dando, na tentação de se culpar, olha só, não estou conseguindo, olha só, a Cris consegue fazer, eu não consigo, o meu vizinho faz, ou eu devia prestar atenção em mim e hoje não prestei, né? Eu acho tão perigoso que a gente já entre se cobrando, né? E eu acho que nesse modo de funcionamento humano em que a gente ainda está, isso é muito comum, né? Que a gente vá por esse caminho de se cobrar, de se exigir ou de se culpar por não conseguir. E eu acho que isso que você escreveu aqui, de fazer isso na escolha de caminhar pelo auto-amor, é muito importante, né, Cris? Que a gente Gente, consiga respeitar o limite do nosso tempo, né? Na medida do que a gente consegue. E é um passinho de cada vez. com calma, calma e tranquilidade para receber o amor. E tem uma frase de Jesus, né? Não sei se é um mandamento, sei lá o que é, mas que ele fala assim: eu sou aquele por quem tenho esperado. Então, ninguém vem te salvar. Quando eu estive no meu pior momento da vida, com a dor crônica, ninguém compreendia a minha dor, porque eu não tinha nenhuma ferida no corpo, ela é invisível. Era alé, né? Então não tinha nada, ninguém via, era tudo interno. Então, assim, naquele momento eu me dei conta que parecia que eu mentia, parecia que eu estava inventando, que eu estava fazendo corpo mole, então rolava culpa, rolava medo, rolava a coisa da impotência. Aí, quando eu aceitei a dor como minha melhor amiga, ela foi minha melhor amiga, ela me ensinou muita coisa, ela me ensinou a cuidar de mim, né? Coisa que eu não aprendi, porque eu deixei chegar naquele nível. Então, assim, é abraçar as oportunidades, e isso foi um ato de auto-amor. Quando eu fiz reverência a ela e disse, não, eu te aceito, você vai andar do meu lado, você é meu guia. Né? Você é meu guia. Na hora que você der o menor sinal, eu vou estar atenta agora. Eu juro que eu vou estar atenta. Então, o trabalho foi um trabalho de 5 anos. Eu passei 5 anos nesse esquema aí, até eu me organizar, até eu confiar em mim. Eu confiar em mim, porque a partir do momento que você tem alguma coisa que lhe tira a eficiência de existir na matéria, você meio que perde o chão, né? Como é que eu vou sobreviver? Aí a sobrevivência fica confusa. Então, esse auto-amor é uma coisa muito importante no processo de autoconhecimento, porque a gente se depara com as nossas sombras. E isso aconteceu comigo porque eu deixei. Eu não percebia a qualidade das minhas relações. Eu não percebia a qualidade da minha vida. E também saber o seguinte, que a partir do momento que eu escolho, eu mudo. E que o universo está colaborando comigo, porque essa figura aqui, ela é uma geometria sagrada. Lembra que eu falei, né, dos triângulos ascendentes, dos triângulos descendentes. E eles interagem na velocidade das nossas rodas de energia. Então, eles rodam em uma vibração que faz com que a sua luz não se apague nunca. Então, qual é o grande autocuidado? Gente, é manter essa chama acesa da nossa estrela. A gente se manter conectado através do nosso coração, né? Do nosso eu interpessoal. Então, é isso. A conversa era essa. Eu faço rodas de conversa com esses temas variados, abordando tanto a parte energética como a parte de autoconhecimento, de consciência, de ativação da consciência. Tem um Instagram que chama Design Consciência, onde eu faço posts relacionados a isso, e tem uma mentoria que ativa a consciência em conexão com o ser essencial, porque minha intenção não é que a pessoa fique consciente
mas que se desconecte desse eu divino. Não, eu estou sempre trazendo essa configuração energética, espiritual e material. Eu espero que você... eu agradeço demais, de coração, né, a oportunidade. Eu sei que esse negócio no formato falado pode ter cansado, vocês me digam aí. Vou criar uma dinâmica. Cris, é que você não viu o chat aqui, mas as pessoas estão encantadas Sério? com você. Depois dá uma olhadinha aqui. A Paty falou, gente, que delícia, o PDM. A Bel também está aqui encantada. Nossa, foi maravilhoso, incrível. Você está conseguindo ver o chat aí? Não vou Ficou abrir todo aqui. mundo tão encantado com você que a gente não viu nem o tempo passar. A gente não viu nada aqui. Quando eu vi, quando eu olhei, agora eu olhei. Gente, já falei, são 10 horas, gente. De olho no horário. Gente, incrível como fluiu. E como é um assunto que a gente precisa... É tão natural, é tão óbvio, né? A gente se olhar, tão básico, mas a gente totalmente a gente tá com a fuga lá, né? A gente tá com o olhar lá para lá, sem... E de repente vem tanta consciência, tanta leveza, tanta conexão com a gente mesmo. E você tem uma fala tão doce, Cris, e tão incrível, que assim, massa, cara. Estou apaixonada por você. Vinícius, Cris é maravilhosa. Já quero ser seu mentorado, olha lá, Deus. Cris. Gratidão, gente. Eu aqui fico olhando os quadradinhos, todo mundo quietinho. Eu digo, meu Deus, eu tô me sentindo, sabe aquela... Eu fui péssima aluna na escola também, tá, gente? Eu tenho algumas passagens, assim, eu passei algumas mortes em vida. Tipo, até os 10 anos eu era a melhor aluna da escola. Aí, quando eu entrei nos meus 11 anos, eu simplesmente fiquei péssima aluna. E nessa história de ser péssima aluna, você é totalmente desprezada pela família, né? Então, a minha primeira morte foi essa. Muito bom. Alguém tem uma pergunta? Eu não sei se sou Quer eu abrir ou todo o mundo microfone? tá com vontade de... Sou só eu ou tá todo mundo com vontade de sair daqui direto para a mentoria? Embora, gente, olha, o Fred está fazendo essa mentoria e, assim, ela é... Eu estou apaixonada pela mentoria, porque eu fiz uma coisa muito compacta, a minha capacidade lógica conseguiu trazer em 8 passos uma conexão com você para fortalecer o seu campo energético, os seus recursos, as suas forças, né? Conhecendo as suas fraquezas, respeitando, aceitando, tentando criar rituais para a transformação. Então, é um babado. Depois me falem aí se tem interesse. E essa é a minha nova paixão também aqui, essa fotografia, que fui eu que fiz, é arte minha, tá? Então, eu estou fazendo grades de cristal com intencionalidades de cura energética. Então, essa grade é uma grade que traz a espiral da vida, né? Tem uma transmutação em amor, e a gente trabalha com essa coisa de saber que tudo que a gente foca, a gente recebe a energia e expande. E que é possível usar a consciência para ser um ser humano melhor. Consciência ampliada, aberta, sentidos abertos. Cris, quem ficou com gostinho de quero mais também vai te ver mais na quarta-feira, né? Você tem um convite para fazer para gente? Gente, vou fechar isso aqui, né? Temos um São João online, um Sarau São João, que vai acontecer no dia 24, às 9 horas, na Academia de Salvador, e a gente está unindo forças aí, todo mundo, Rio, né, BH, vamos fazer um forró musical, tá? Então, vai ter um palco aberto, já temos algumas pessoas com habilidades artísticas, então vamos ter literatura de cordel, vamos ter música ao vivo, vamos ter histórias musicadas, e convidando vocês todos aí que tenham dotes e habilidades, dons e talentos, palco aberto, gente. Vestido de São João, todo mundo conhece São João aí, né? Maria Chiquinha, traga seu licor.
Traga seu licor. Quem topa? Muito bom, muito bom. Vai ser quarta-feira, para quem está perguntando aí. Quarta-feira, 24 Arraiá, de junho, é. 24 de junho, União das ACDCs, para a gente fazer o nosso Arraiá. Então a gente vai colocar lá no grupo. Muito bom, gente. Antes, a Lígia já me lembrou aqui que eu sempre esqueço. Vamos fazer nossa print? Alguma Bora. sugestão do print da tela? Eu tô tão leve aqui, eu tô flutuando, gente. Vamos fazer uma Eu tô aqui, ó. Ai, assim, mãos de luz, né? Mãos de luz, lindo. Então tá, peraí, todo mundo aqui, eu vou tirar. Então, 3. Mais alguém vai abrir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 3, 2, 1. Pronto. Agradeço demais, viu, gente? Cris. Contem comigo, atendimentos online também, de psicoenergética. É possível alinhar através de uma meditação guiada dos chakras. É possível fazer alinhamento à distância. Acho que era a Cris todo dia aqui, né? Sim. Pra abrir, só pra abrir eu aqui, venho, ó. Eu também quero ela na minha cama lá na hora de dormir, quando eu acordar, eu quero a Cris na minha vida. Opa! Muito bom. Alguém quer perguntar aí? Isso. Cris, Pode ir. Oi. Leide, eu queria deixar uma fala aqui de uma gratidão enorme pela sua aula hoje aqui. Nessa pandemia, né, eu me propus a aprender algo novo, né? E nessa vibe do autoconhecimento que eu venho, também já fiz o Pratiste também lá no INEC, só que eu fiz em Atibaia, com o Neildo. Eu também fui a Atibaia. Então, fiz a respiração do Rebirth, né, do Renascimento Integrativo com o Mazulo. Então, assim, nessa técnica do Mazulo, eu senti uns padrões de energia muito fortes, eu não sabia do que se tratava. Então, na pandemia, eu me permitia descobrir o que era. Então, eu fui atrás de informações. E aí eu descobri o Reiki, né? E tenho estudado nessa pandemia sobre o Reiki, né? E o que você colocou hoje é a coisa mais linda e está totalmente alinhado com o que eu tenho estudado. E em uma das minhas buscas, né, aqui pela internet, ouvindo algumas pessoas, tem um cara na Rússia chamado Konstantin Proskovitch. Eu vou colocar o nome no chat porque é bem difícil. Depois você dá uma pesquisada. Porque o que acontece? Ele, lá na Rússia, ele trabalha com energia do nosso corpo humano, né? E ele desenvolveu uma técnica através de todo o conhecimento que ele tem, onde nos hospitais da Rússia existe uma máquina onde você consegue mapear a energia humana. E você consegue, e esse equipamento consegue informar onde você já está com uma dificuldade no seu campo energético e o que você pode fazer para melhorar esse campo energético, né? Ou seja, pessoas que estão no início, um exemplo de um câncer, lá eles conseguem identificar e iniciar todo um processo de trabalho de cura energética nessa pessoa. Que é isso que você colocou hoje lindamente, honrosamente. Eu estar aqui hoje nessa sala não foi coincidência, foi providência, né? E eu acredito muito na providência divina, né? Então, quando você começou com a meditação, quando eu vi o post lá, autocuidado, eu nunca imaginei que você ia falar justamente sobre isso. E aí eu fiz, e quando você fez a meditação, né, o quanto que é importante a gente se conhecer.
Quando você pediu para a gente colocar a mão aqui, os 4 dedinhos acima do umbigo, né? Que você pediu para a gente se conectar com o nosso divino. Eu estava aqui, você estava falando, e algo dizia assim: esse não é o seu campo divino. Entende o que eu quero dizer? E aí eu procurei o meu campo divino. O meu campo divino está aqui em cima, no coronário, né? Então eu consegui me conectar quando eu mudei a minha posição, né? Então, assim, eu agradeço. Aqui no coronário é o ponto de individuação. Aqui é a sede da alma. Sim. E esse ponto que eu comentei, que é 4 dedos acima do umbigo, ele é o ponto da sua estrela central, que conecta com o ser essencial. Mas assim, a gente tem vários pontos, a gente tem uma linha, além desses 7 chakras, a gente tem uma linha que chama a linha do Hara. E essa linha, ela tem 4 pontos que você conecta sem falar de chakra, digamos assim, é uma outra meditação. Você traz essa linha de força, que é essa linha brilhante, né, que você ligou com a divindade, né, é uma luz dourada. Essa luz da divindade, é um canal dourado, né? Como se fosse um tubo de luz dourado. Então, mas que bom que você já sente esse seu ponto, né? Sim, eu já consigo sentir a questão das mãos mais quentes, alguns formigamento, padrão de energia, né? Então, para mim foi muito lindo, muita gratidão. Agradeço também, Lai. Leidiane, né? Essa técnica, ela trabalha exatamente essa possibilidade da cura do físico através do campo energético. Então, por exemplo, a minha graduação me capacita a fazer trabalhos energéticos em cima de vários tipos de doença. Então, se a pessoa tem hipertensão, eu tenho uma técnica específica que trabalha para hipertensão. Se a pessoa está com câncer, então a gente faz outro tipo de alinhamento através das mãos, sempre através das mãos. Mas, assim, é muito rico esse trabalho de cura pela energia, é muito rico. E a nova raça humana, a nova espécie, ela vai trabalhar com esse tipo de medicina. Então, essa vai ser a medicina curativa. Essa é a medicina que vai integrar o ser com a saúde e não com a doença. Porque hoje a gente trabalha a vida saudável a partir da doença. A gente tem um aprendizado aí nessa transição de mundos.